Olá, muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Fábio Marcelino, instrutor de aviação, e hoje nós vamos falar sobre a teoria do motor a reação. Vamos ter acesso, na verdade, à informação sobre qual é a teoria que está por trás desse equipamento, ou seja, qual foi o pensamento capaz de gerar o desenvolvimento desse tipo de equipamento. Então, inicialmente, essa teoria está apoiada no motor. O motor é um tipo de equipamento capaz de pegar algum tipo de energia e transformar em energia mecânica. Por exemplo, um ventilador, ele pega energia elétrica e transforma em energia mecânica. Um motor a pistão, o motor dos automóveis e de muitas aeronaves, ele é capaz de pegar a energia térmica do combustível e transformar em energia mecânica. Então, dessa forma, é essa a definição de motor, e muito nos interessa o motor térmico, ao qual nós vamos criar um modelo para, a partir desse modelo, começar a deduzir o princípio de funcionamento de alguns motores. Então, o importante para nós nesse momento é discutir a teoria do motor térmico. E aí, quando você entende esse conceito de motor térmico, você passa a entender naturalmente como funcionam os motores a combustão interna, o motor a combustão externa, foguetes, turbofan, turbohélice, turboeixo e etc. Vamos começar o nosso exemplo hipotético da seguinte maneira. Eu tenho um tubo de condições ideais. Como assim condições ideais? O diâmetro da entrada desse tubo é o mesmo, tem a mesma medida do diâmetro na saída desse tubo. E aí, quando a gente for acionar esse ventilador, eu vou ter um fluido que vai passar, fluido de ar que vai passar por dentro do tubo e um fluido de ar que passa por fora, ao redor do tubo. E é importante que a gente considere também que a resistência do tubo em relação ao ar vai ser considerada desprezível. O atrito do tubo para esse fluido de ar que passa tanto por dentro quanto por fora vai ser considerado, no nosso exemplo, desprezível. Então, quando acionado, olha o que você observa. Que tanto o fluido que passa por dentro do tubo, quanto o fluido que passa por fora do tubo, eles acabam chegando junto, porque não há nenhuma alteração aerodinâmica que venha a adiantar ou atrasar a chegada desse fluido. Então, a partir de agora, a gente já pode pensar da seguinte maneira. Se esse tubo fosse uma máquina, ele não teria nenhum rendimento a apresentar, porque o ar que passa por dentro desse tubo não tem nenhum aumento de velocidade, nem diminuição de velocidade em relação ao ar que passa por fora do tubo. Nesse segundo momento, a gente vai adicionar a esse tubo inicial uma seção de admissão. Então, essa seção de admissão, ela agora tem o seu diâmetro de entrada menor do que o diâmetro da saída. Então, à medida que o fluido vai entrando na seção divergente, há uma tentativa de adaptação do fluido de entrada, ou seja, ele vai se adaptando a essa divergência e o resultado é uma turbulência que vai atrasar a velocidade interna dessa partícula, pelo menos dentro dessa seção divergente. Além da turbulência, existem outras consequências, mas a gente vai deixar para ver isso aí quando o motor térmico já estiver montado. Então, vou dar o play. Então, devido a essa seção divergente, eu tenho um atraso na partícula. Agora, o próximo acessório adicionado ao mecanismo foi uma seção de escapamento, que é uma seção convergente. Então, inicialmente, era um tubo ideal, cuja medida do diâmetro de entrada era a mesma medida do diâmetro de saída. Posteriormente, foi adicionado uma seção divergente. Uma seção de admissão divergente é definida divergente porque o diâmetro da entrada era menor do que o diâmetro da saída. Com a mesma medida da admissão, com a mesma medida da seção divergente, foi criada uma seção agora convergente. Com a mesma medida, porém, o diâmetro da entrada, aqui, quando o fluido entra, tem um diâmetro da entrada maior do que o diâmetro da saída. É como se a parede fosse se afunilando até a saída e isso vai gerando uma convergência. Ao contrário do turbilhonamento, ele vai aumentar a velocidade de saída. Como eles têm a mesma medida, o débito de velocidade perdido na admissão vai ser recuperado na saída. Então, por enquanto, não tem rendimento nenhum. É uma máquina que não tem rendimento, porque o ar que é bombeado para dentro, ele chega com a mesma velocidade do lado de fora. A mesma velocidade que as partículas que passaram por fora desse tubo. Finalmente, agora a gente vai adicionar calor ao mecanismo. A intenção de adicionar calor é aumentar a velocidade do fluido de ar que passa por dentro do tubo. Então, você já tinha visto aqui a seção de admissão, a seção divergente que tende a atrasar a partícula, ela vai atrasar a partícula, porém,
essa partícula, depois de aquecida na seção de combustão, ela vai aumentar de novo a sua velocidade e sofrer mais um pequeno aumento no escapamento devido à convergência desse escapamento. E o resultado vai ser um segundo aumento de velocidade nesse fluido. Vamos ver a animação primeiro. Bom, esse aumento da esfera que passa pela parte central representa o acúmulo de temperatura no fluido, né, que aumentou a energia cinética e inclusive aumentou o volume desse fluido e principalmente aumentou a velocidade. Então sim, a partir de agora, com o aumento de temperatura que é irradiado para dentro do tubo, faz com que haja rendimento, né? A gente fala rendimento porque agora a velocidade do fluido que passa internamente a esse motor é maior, como você pode ver, ó, essa velocidade é maior do que o ar que passa por fora. Então eu vou substituir o ventilador, na verdade, pelo ar de impacto. Então o ar de impacto, ele vem com a mesma velocidade, mas ele vai sofrer um fenômeno devido à quantidade de calor que é transmitido para dentro desse tubo. Então esse é o conceito do motor térmico. Através da adição de calor, você aumenta a eficiência ou ainda você aumenta o rendimento do trabalho desse motor. Por isso, quando eu coloquei aqui ar de impacto, eu vou começar a correlacionar com o motor real. A seção divergente, que é a seção de admissão, por característica, devido à divergência, a atrasar a partícula de admissão. Então, o fluido tem a sua pressão e a sua velocidade. Então, o ar de impacto promove um fluxo de ar de entrada que tem a sua velocidade e pressão. Esse ar de impacto, quando admitido, ele força uma quantidade de fluido a ocupar todo esse espaço que está aumentando. Então, à medida que esse espaço vai aumentando, o fluido tem uma tendência ao turbilhonamento. Enquanto o fluido admitido tem um atraso devido à divergência, uma nova quantidade de ar de impacto também se acumula. Esse acúmulo gera diminuição de velocidade e aumento de pressão estática, aumento de pressão nas paredes internas dessa seção divergente. Ou seja, a partir da saída da seção divergente, eu já tenho o fluido de ar com uma pressão superior à pressão da entrada. E por isso a pressão de saída na seção divergente é superior à pressão de entrada na seção divergente. Esse mesmo ar agora com maior pressão, ao receber o calor irradiado pela combustão externa, encontra essa região aquecida. Isso gera também um aumento de velocidade, um aumento de energia cinética que vai agora imprimir uma maior velocidade, um maior volume devido à expansão desse fluido. Então esse fluido agora com maior velocidade, ele entra na seção divergente, que funciona como se fosse um funil. Então esse escapamento, à medida que ele força uma convergência, ele acaba aumentando o escoamento, dessa forma diminuindo a pressão estática, né, com esse escoamento e com certeza aumentando a velocidade. Então você percebe que a seção convergente e divergente tem fenômenos opostos. E com esse aumento de velocidade você tem a formação do jato. Esse jato ele vai ser muito mais intenso conforme for o aquecimento proporcionado pela câmara de combustão. Então o rendimento do motor depende da quantidade de calor que esse motor suporta. Portanto, o aumento de calor suportado pelo motor depende do material pelo qual o motor é confeccionado. Então esse jato aparece aqui no próximo slide como ação, né? Para a gente fazer uma alusão aqui à terceira lei de Newton. Então o jato é ação e a propulsão é a reação. Pela terceira lei de Newton, para toda ação eu tenho uma reação com a mesma direção, mesma intensidade, mas em sentido contrário. Então essa reação que ocorre na parte posterior do motor é chamado de propulsão. É o tipo de força que empurra o motor para frente. Então a propulsão é uma reação que atua dentro das paredes internas desse motor térmico. E finalmente a gente conclui a teoria do motor a reação a partir do motor térmico.